Praticamente todos os fãs do Homem-Aranha sabem que a primeira história do personagem foi na revista Amazing Fantasy XV. Mas afinal, quais foram as histórias que vieram em seguida? Quais foram os primeiros desafios, primeiros vilões e primeiros conflitos que Peter precisou enfrentar? No vídeo de hoje veremos o primeiro ano de atividades do Homem-Aranha, ou seja, todas as histórias do primeiro ano de sua revista, a The Amazing Spider-Man de 1963. Se você quer saber como Peter aprendeu a usar seus poderes, a origem de vilões como Abutre, Dr. Octopus e Homem-Areia e o início desse personagem tão importante, se prepare que veremos tudo isso no vídeo de hoje. Se você não me conhece, prazer, eu sou Lortus e você está na minha taverna, o canal Taverna do Lortus. Se você gosta não só de Homem-Aranha, mas também de outras obras de ficção da cultura pop, considere ver meu canal e se inscrever. Sem demorar mais, vamos para o vídeo. Esta é a primeira história do Homem-Aranha, que o apresentou ao público e contou a história de como Peter Parker ganhou seus poderes. Eu sei que muita gente já sabe a história dessa HQ, mas como estamos começando pelo início, não podemos deixar a história de apresentação do personagem de fora. A história começa apresentando o adolescente Peter Parker, um estudante do colégio militar que não possui popularidade alguma entre seus colegas. Peter mora com seus tios, tio Ben e tia May, que cuidam dele com bastante carinho. Na escola, Peter é o melhor aluno, sendo um gênio, principalmente na matéria de ciências. Agora, entre as garotas, Peter não possui sucesso algum, ao contrário do seu colega, o garoto popular do colégio, Flash Thompson, que zomba de Peter continuamente para as outras pessoas. Sem ninguém para ir com ele numa feira de ciências, Peter resolve ir sozinho. Lá ele vê uma demonstração de experimentos com raios radioativos. Durante a demonstração desses experimentos, uma aranha é acertada por esses raios sem que ninguém note sua presença. Após entrar em choque com a quantidade de energia absorvida, a aranha acaba picando Peter por acaso e morre logo em seguida. Peter sente uma dor de cabeça e sai da exposição. Enquanto está inquieto pelas ruas, pois sente uma quantidade extraordinária de energia, Peter quase é atropelado por um carro, mas no último momento dá um salto e se agarra num prédio. Não o bastante, Peter percebe que consegue escalar o prédio sem dificuldade alguma, como se suas mãos se mantivessem coladas à superfície da parede. Ele também percebe que está com uma força extraordinária ao conseguir amassar uma barra de ferro sem fazer muito esforço. Peter conclui que, de alguma forma, a aranha que o picou no laboratório lhe deu esses poderes característicos de uma aranha. Peter decide testar os seus poderes, e para isso resolve participar de um campeonato de luta livre. Para que ele não se tornasse uma piada caso perdesse, ele resolve improvisar uma máscara e vai para a luta, onde vence seu oponente sem dificuldade, pois adquiriu força e agilidade proporcionais à de uma aranha. Durante a luta, os feitos de Peter chamam a atenção de um produtor de TV, que pede para que ele participe de seu programa usando a máscara e demonstrando suas habilidades, e em troca será bem pago. Peter agradece e aceita a oferta. A partir de então, Peter cria um uniforme completo e, através de seu conhecimento em ciências, desenvolve uma teia extremamente resistente que podia ser disparada por um lançador desenvolvido por ele e acoplado nos pulsos. Por fim, Peter cria um nome para seu novo personagem, que passaria a se chamar Homem-Aranha. Como Homem-Aranha, Peter se apresenta no programa de TV, deixando todos surpresos e virando uma celebridade. Nos bastidores do programa, um ladrão passa correndo por Peter enquanto um policial pede para que ele detenha o criminoso. Entretanto, por orgulho e rancor de que ninguém se importava com ele antes, ele decide que não se importaria com os outros também, e permite que o criminoso fuja. Quando o policial questiona por que o Homem-Aranha fez nada, ele responde apenas que aquilo não era seu problema e que estava cansado de se importar com os outros. Ao chegar em casa, seus tios lhe dão um novo microscópio e não suspeitam em nada da nova identidade secreta de Peter. Peter decide que a partir daquele momento ele só cuidaria de si e de seus tios, que foram as únicas pessoas que se importaram com ele. O resto do mundo podia se explodir para ele. Nos dias seguintes, o Homem-Aranha se torna um sucesso nacional. Entretanto, quando Peter retorna para casa, ele vê uma viatura da polícia estacionada em frente. Ao falar com o policial, ele revela que seu tio Ben foi assassinado durante um assalto,
e eles conseguiram perseguir o criminoso que fugiu para um depósito. Desejando se vingar, Peter veste o uniforme de Homem-Aranha e vai até o depósito abandonado em que o bandido estava. Ele consegue surpreender o criminoso e derrotá-lo com facilidade, mas ao ver seu rosto, ele descobre que aquele era o mesmo ladrão que ele deixou escapar no dia da sua primeira apresentação na TV. Se naquele dia Peter tivesse impedido o ladrão, Tio Ben não teria morrido. O Homem-Aranha entrega o ladrão para a polícia e a história termina com Peter vagando pela cidade, refletindo no que aconteceu e entendendo que no mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Após o sucesso de Amazing Fantasy XV, Lee conseguiu autorização para criar uma série própria na Marvel para o Homem-Aranha, a The Amazing Spider-Man. Inicialmente a revista era bimestral. Stan Lee escrevia os roteiros, enquanto Steve Ditko fazia os desenhos. Como essa era a dupla de todas as histórias, eu não vou falar o nome dos autores daqui em diante, a não ser que tenha alguma diferente de Lee e Ditko. Essa é a primeira história da longa série The Amazing Spider-Man, que teve início em março de 1963, e vai contar as histórias do Homem-Aranha e os dilemas que Peter tem que enfrentar ao se tornar um super-herói. Ao contrário do que muitos imaginam, Peter não se torna um super-herói imediatamente após a morte de Tio Ben, e aqui veremos a busca de Peter por dinheiro. Também somos apresentados ao primeiro supervilão do Aranha, o tão esquecido Camaleão. A história começa onde Amazing Fantasy XV termina, com Peter chegando em casa frustrado e arrependido de ter se tornado o Homem-Aranha. Ele relembra rapidamente os acontecimentos da história anterior e percebe que, sem Tio Ben, ele precisaria ganhar dinheiro para pagar as contas da casa. A primeira ideia de Peter é usar seus poderes para roubar dinheiro. Sim, ele pensa em virar um criminoso igual seus futuros inimigos. Mas descarta a ideia porque, se fosse preso, sua tia morreria de desgosto. A única solução, então, era continuar fazendo apresentações na TV como Homem-Aranha. No dia seguinte, os colegas de Peter ficam animados para ver a apresentação do Homem-Aranha de noite, mas Peter diz que não vai. Aliás, era ele que ia se apresentar, parecendo para seus colegas um simples nerd sem graça. À noite, o Homem-Aranha se apresenta, mas dessa vez o produtor paga ele em cheque para controlar a saída de caixa melhor. Como Peter se nega a revelar sua identidade e não consegue sacar um cheque destinado para o Homem-Aranha, ele acaba ficando sem o dinheiro. Na noite seguinte, o show do Homem-Aranha é cancelado depois que J. Jonah Jameson, editor do famoso jornal Clarim Diário, difama publicamente o Homem-Aranha e seu combate ao ladrão da história anterior, alegando que ele era uma má influência aos jovens. Em contrapartida, Jameson promove seu filho, John Jameson, que é um astronauta, lembrando que a história se passa em 1963, em Nova York, época da Guerra Fria e corrida espacial. Sem ter mais como ganhar dinheiro com a TV, Peter busca por um emprego, mas todos se recusam a contratá-lo. Enquanto busca por um emprego, Peter vê sua tia vendendo as joias dela. Após ver essa cena, ele jura que conseguiria dinheiro de alguma forma, mesmo que tivesse que roubar para isso. No dia seguinte, o filho de J. Jonah Jameson vai participar de um lançamento espacial, e Peter resolve ver. Tudo ocorre bem até que após o lançamento a cápsula de voo de Jameson dá problema e o exército não sabe o que fazer. Sabendo que poderia ajudar com seus poderes, Peter coloca o uniforme de Homem-Aranha e se apresenta para o exército querendo ajudar. Apesar da indignação do editor do Clarim, o exército resolve confiar no Homem-Aranha e lhe entregam uma peça que havia saído da cápsula de John. O Homem-Aranha deveria se aproximar da cápsula e colocar a peça de volta. Prontamente, o Homem-Aranha vai até a base militar próxima, onde invade sem autorização, mas consegue convencer um piloto de avião a ajudá-lo. No final, o Homem-Aranha consegue chegar à cápsula, colocar a peça e Jameson aciona o paraquedas da nave, sendo salvo. Para a surpresa de Peter, o Clarim Diário difama o Homem-Aranha com uma edição onde J. J. Jameson acusa o Homem-Aranha de invadir a base militar sem permissão e de ter sabotado a nave de propósito para que pudesse fazer uma cena heróica. O Clarim consegue acabar de vez com a opinião pública a respeito do Homem-Aranha, com toda a população ficando contra o aracnídeo e convencendo a polícia a criar uma recompensa pela captura do herói. Até Tia May é convencida por Jameson. Peter passa a ponderar que não importa o que o Homem-Aranha faça,
ele sempre será visto como uma ameaça pública e começa a se questionar se não deveria de fato virar uma ameaça. Depois dos últimos acontecimentos, Peter pensa que talvez o Quarteto Fantástico o aceite como um membro da equipe e lhe paguem um salário. Peter tenta chegar à base do quarteto normalmente, mas como o elevador estava bloqueado, ele veste o traje do Homem-Aranha e entra por uma janela aberta. A janela era uma armadilha. O quarteto já havia percebido o Homem-Aranha chegando e, como não sabiam do que se tratava, tentaram capturá-lo. O Aracnídeo resiste à captura e um confronto se inicia entre ele e o grupo, até que o Senhor Fantástico para a briga e pergunta o que o Homem-Aranha quer. O Aranha explica seu plano de trabalhar para o quarteto, mas eles revelam que não possuem nenhum lucro e que todo o dinheiro arrecadado é usado para pagar as contas e investir em projetos científicos. Além do mais, eles demonstram uma certa desconfiança por saberem que o Homem-Aranha é procurado pela polícia. Isso irrita Peter, que sai de imediato frustrado pelo quarteto acreditar na imprensa. A Mulher Invisível até tenta conversar, mas ele sai antes que possa ouvi-la. Enquanto isso, um criminoso auto-intitulado de Camaleão tem a habilidade de se disfarçar de qualquer pessoa, e usa essa habilidade para se infiltrar em lugares secretos, roubar planos americanos e vendê-los para a União Soviética. O Camaleão descobre sobre o Homem-Aranha no jornal e resolve aproveitar da situação. Ele cria um disfarce idêntico ao do Homem-Aranha e uma pistola de teia. Em seguida, ele envia um sinal em alta frequência que apenas o Homem-Aranha seria capaz de captar por conta de seus sentidos de aranha. De fato, Peter escuta o sinal que diz para ele ir ao edifício Lark às 10 horas da noite e que sairia lucrando. Mesmo um pouco desconfiado, Peter veste o uniforme e vai para o edifício, acreditando que poderia ser sua chance de ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo em que Peter vai ao edifício, o Camaleão usa seu uniforme de Homem-Aranha para invadir uma base e roubar planos militares para vender aos soviéticos. Em seguida, a polícia encontra o Homem-Aranha verdadeiro no topo do prédio, enquanto o Camaleão foge. Peter resiste à tentativa dos policiais de prendê-lo e logo percebe que foi tudo uma emboscada. Usando seu sentido aranha, o Homem-Aranha localiza o Camaleão e o captura, levando o criminoso até a polícia. Nesse momento, o Camaleão usa uma bomba de fumaça para fugir e logo assume a identidade de um policial dentro do edifício. Novamente, através do sentido aranha, o Homem-Aranha consegue deter o Camaleão, mas neste momento ele briga com o herói e finge que era um policial sendo atacado pelo Camaleão disfarçado de Homem-Aranha. Sem saber que era uma mentira, o Homem-Aranha é atacado pela polícia e, irritado, foge antes que seja preso. Porém, depois que ele sai, os policiais percebem que ele estava falando a verdade, pois o uniforme de policial do Camaleão foi rasgado no confronto, revelando sua réplica do traje do Homem-Aranha vestida por baixo. No final, o Camaleão é preso e Peter vai embora irritado, acreditando que era melhor nunca ter ganhado seus poderes, enquanto o quarteto pondera na possibilidade real do Aracnídeo se voltar para o mundo do crime. Nessa história acompanhamos a transição do Homem-Aranha em alguém apenas interessado em conseguir dinheiro para um verdadeiro super-herói. Também somos apresentados a dois novos vilões, um que se tornou o vilão mais icônico do Homem-Aranha na época e é lembrado até hoje, o Abutre. O outro vilão é um sujeito que foi esquecido por bastante tempo pela Marvel e de certa forma continua esquecido até hoje, que é o Consertador. A história começa mostrando um novo criminoso, chamado de Abutre, que usa suas asas artificiais para cometer assaltos e fugir voando. O Abutre logo chama a atenção de toda Nova York, e o editor J.J. Jameson da revista Agora, e também do Clarim Diário, decide criar um anúncio dizendo que pagaria por fotos do Abutre. Durante a aula, Peter escuta seus colegas conversando sobre o Abutre e o anúncio de procura pela foto. Peter pensa que poderia usar seus poderes para conseguir tirar uma foto do Abutre de perto e vender para Jameson, resolvendo assim seu problema financeiro iniciado na história anterior. Ao chegar em casa, Peter conversa com sua tia, que lhe dá a mini câmera que pertencia ao tio Ben. Em seguida, ele veste o uniforme de Homem-Aranha e vai atrás do Abutre. Enquanto isso, o Abutre descobre que haverá uma transferência de diamantes de uma joalheria para sua nova loja.
Ao invés de simplesmente roubar, o Abutre resolve avisar a polícia e a imprensa que vai roubar, para aumentar ainda mais a repercussão do assalto quando ele ocorrer. O Homem-Aranha nesse momento avista o Abutre e começa a segui-lo e tirar fotos. Distraído, ele acaba fazendo barulho. O Abutre percebe a presença do Homem-Aranha e o despista, para logo em seguida golpeá-lo por trás, o deixando inconsciente. O Abutre aproveita aquele acaso para jogar o Homem-Aranha numa caixa d'água e deixá-lo lá para morrer, se livrando assim da única possibilidade de seu assalto ser impedido. Quando acorda, o Homem-Aranha se vê numa situação complicada, porque seu fluido de teia acabou. Ele consegue achar outra forma de sair da caixa d'água e descobre que sua câmera, por sorte, permaneceu intacta. Em casa, Peter revela as fotos e começa a aprimorar seu uniforme, decidido a transformar o Homem-Aranha em um super-herói. Ele cria um cinto com cartuchos de teia reserva, um compartimento para sua câmera e um sinal de luz, que ficaria conhecido como o Aracno-Sinal. Ele também desenvolve um aparelho que pretende usar para derrotar o Abutre. No dia seguinte, Peter vai até Jameson para vender as fotos do Abutre. Ele impõe como condição para vendê-las não revelar nada sobre como as consegue, nem receber créditos pela foto. Dado o alto valor das fotos e como elas fariam seus jornais venderem, Jameson aceita as condições sem reclamar e paga Peter, um pouco abaixo do que devia, mas ainda assim dando bastante dinheiro. No dia seguinte, após sair da escola, todos os alunos vão ver a transferência das joias. O local está cercado pela polícia e todos esperam pela aparição do Abutre. Peter decide que era melhor não ir com seus colegas, pois caso o Abutre aparecesse, ele precisaria virar o Homem-Aranha rapidamente e em segredo. Novamente, essa decisão faz Peter parecer um covarde para seus outros colegas. A transferência das joias acontece sem problema até o último momento, quando o Abutre aparece de um bueiro, rouba os diamantes e foge pelo esgoto, surpreendendo a polícia. Do esgoto, o Abutre vai até o metrô e sai pela entrada do metrô, voando pelo ar. Peter logo veste o uniforme de Homem-Aranha e, usando seu sentido-aranha, vai atrás do Abutre. Ele o encontra, mas antes de enfrentá-lo, tira umas fotos do criminoso para vender depois. O Abutre novamente, dessa vez, por acaso, percebe que o Homem-Aranha o segue e tenta aplicar o mesmo golpe, mas agora o herói desvia avisado pelo seu sentido-aranha e entra em confronto com um vilão. Usando seu novo dispositivo, o Homem-Aranha consegue fazer com que o Abutre fique incapaz de voar. A razão para isso é que o equipamento de voo do Abutre funcionava à base de magnetismo, e Peter, suspeitando disso, inventou um inversor antimagnético, que fez com que o equipamento do Abutre parasse de funcionar. O Abutre plana com suas asas até o topo de um prédio, e lá ele é capturado pela polícia. Peter aproveita para tirar fotos da captura. Por fim, Peter vende as fotos para Jameson, e com o dinheiro consegue pagar e até adiantar o aluguel, resolvendo assim os problemas financeiros. Essa é talvez uma das histórias mais estranhas do Homem-Aranha que não envelheceu tão bem quanto as outras. Durante uma aula de laboratório no Colégio Medital, o professor de ciências indica Peter para trabalhar com o especialista em eletrônica, professor Cobwell. Peter aceita a oferta e recebe de Cobwell a tarefa de pegar um rádio de uma oficina de concertos. Após a aula, Peter vai até a oficina, onde é recebido por um homem que se chama de O Consertador. Esse consertador vai até o porão da oficina, onde pede o rádio para um grupo de criaturas alienígenas que aparentemente colocaram espécies de escutas no rádio. O consertador entrega o rádio para Peter e cobra apenas $1, o que deixa Peter desconfiado. Peter passa o restante do dia desconfiado do rádio enquanto trabalha no laboratório de Cobwell. Quando Cobwell sai para dar uma palestra, Peter aproveita para investigar o rádio, descobrindo que havia impulsos elétricos estranhos vindos de transistores incomuns dentro do rádio. Sendo assim, ele veste o seu uniforme e decide vasculhar a oficina. Indo lá, ele explora o porão e se depara com a câmara secreta onde está o consertador e os alienígenas espionando o alto escalão do exército a partir dos rádios. Sim, o Homem-Aranha enfrentou alienígenas. Depois de ver essa cena, o Homem-Aranha ataca os alienígenas, eles travam um confronto,
mas o Homem-Aranha é neutralizado pelo Consertador através de sua arma de raio. Quando o Homem-Aranha acorda, ele está preso numa cela de contenção, mas consegue escapar e enfrentar os aliens. Durante o confronto, um alien atira por acidente no equipamento deles, provocando um incêndio. Os aliens aproveitam para fugir, enquanto o Homem-Aranha tenta capturar o Consertador, que também escapa, deixando para trás somente uma máscara que simulava o seu rosto. A história termina com Peter voltando para o laboratório de Cobweb, com os aliens tendo fugido e o Consertador também. Apesar desse final ser em aberto e sugerir uma continuação, ela só viria muitos anos depois. Essa não é uma história do Homem-Aranha propriamente dita, mas sim uma participação especial dele na segunda anual da Strange Tales. Por não ser uma edição da The Amazing Spider-Man, o desenhista dessa revista foi o Jack Kirby e Steve Ditko atuou como arte finalista. Nessa história, vemos que o Tocha Humana está sentindo cada vez mais ciúmes do Homem-Aranha devido a toda a atenção que ele recebe da imprensa. Enquanto isso, um grupo de ladrões rouba uma obra de arte e conseguem incriminar o Homem-Aranha apenas deixando um pedaço de teia gigante na moldura do quadro. Depois disso, o próprio Homem-Aranha decide que devia provar sua inocência e encontrar os verdadeiros criminosos. Para isso, ele resolve ir atrás do Tocha Humana em sua casa para pedir ajuda. Assim que vê o Aranha, o Tocha já o vê como um criminoso e começa a atacá-lo, dando início a uma longa batalha. Para vencer a luta, Peter adentra um laboratório e faz uma modificação na sua teia de última hora, para que ela ficasse fria e dura o bastante para extinguir as chamas do Tocha. Sendo assim, o Aranha consegue prender o Tocha numa teia gigante e revela que ia pedir ajuda do herói, mas já que ele o recebeu com hostilidade, já não se importava mais com uma parceria. Depois de se libertar, o Tocha vai até o comissário de polícia, que revela que outro crime foi cometido com a mesma teia na moldura há meia hora atrás, mas que seria impossível que o Homem-Aranha o fizesse, já que estava enfrentando o Tocha Humana. Depois de olhar os arquivos, o comissário conclui que os crimes estavam sendo cometidos por Reinhard Slinker, conhecido como Raposa. Convencido da inocência do Aranha, o Tocha Humana coloca uma mensagem no céu com fogo, chamando o Homem-Aranha para uma parceria. O aracnídeo acaba aceitando e juntos eles vão atrás do Raposa, que já estava planejando fugir da cidade. Uma longa perseguição é feita atrás dos criminosos, mas no fim o Raposa é preso e as artes roubadas são recuperadas. Por mais que seja uma história simples, ela é bem significativa no universo do Homem-Aranha, pois marca o início de uma série de parcerias que ele teria com Tocha Humana, que ao mesmo tempo que eles se detestam, eles também se gostam e se ajudam para derrotar criminosos. Essa é certamente uma das histórias mais memoráveis do Homem-Aranha. Aqui temos o surgimento de um dos seus vilões mais icônicos e seu primeiro arqui-inimigo, o Dr. Octopus. Vemos a consolidação do Aranha como um herói, sua primeira derrota, porque o oponente era mais forte que ele, e a primeira vez que ele pensa em desistir de ser o Homem-Aranha. Na história, Peter assume de vez a identidade de Homem-Aranha, com a intenção de combater o crime e derrotar bandidos, coisa que ele consegue fazer sem dificuldade. Enquanto o Homem-Aranha acaba com o assalto, no Centro de Pesquisas Nucleares, nós acompanhamos os experimentos de um renomado cientista chamado Otto Octavius, mais conhecido como Dr. Octopus, devido aos braços mecânicos que ele próprio desenvolveu para conduzir suas experiências numa distância segura. Durante um experimento, algo dá errado e acontece uma explosão no laboratório que atinge Otto, mas ele é resgatado pela equipe médica ainda viva. No hospital, o médico informa que a radiação fundiu os braços mecânicos de Otto em seu corpo e que a explosão causou traumas encefálicos que podem ter alterado a condição mental de Otto. De fato, quando acorda, Otto está perturbado. Ele não dá atenção aos médicos e só pensa em concluir seu trabalho. Ele percebe também que, de alguma forma, seus braços mecânicos passaram a pertencer a seu corpo e ele consegue controlá-los com um pensamento. Ao perceber a força de seus braços mecânicos, ele passa a se enxergar como o ser mais poderoso da Terra e toma conta do hospital. No Clarim Diário,
Jameson pede a Peter para tirar fotos do Dr. Octopus, uma vez que o acidente repercutiu pela cidade. Mas como o hospital está fechado, nenhum fotógrafo do Clarim consegue tirar a foto. Interessado, Peter aceita a proposta e vai até o hospital como Homem-Aranha. Lá ele descobre que o doutor fez o médico e as enfermeiras seus reféns e os obrigou a darem equipamentos científicos para que ele conduzisse seus experimentos. O Homem-Aranha aparece e enfrenta o Dr. Octopus, mas sem sucesso, pois o vilão consegue derrotar o Homem-Aranha sem dificuldade, deixando Peter em choque, pois aquela foi a primeira vez que seus poderes não foram suficientes para derrotar alguém. Durante o confronto, os prisioneiros de Octopus fogem e ele decide deixar o hospital antes que viesse a polícia. Ele volta para o Centro de Pesquisas Nucleares, invade o controle central e toma conta da instalação, criando proteções para que ninguém tentasse interferir nos seus planos. Agora ele detinha o maior reator nuclear do país em suas mãos. O exército isola a usina nuclear, mas não possui ideia de como entrar na instalação e deter o Dr. Octopus. Enquanto isso, Peter se sente mal por não ter conseguido derrotar o vilão, se vendo como um fracasso e pensando em desistir de ser o Homem-Aranha. Na escola, Peter descobre que o governador pediu para o Quarteto Fantástico enfrentar o Dr. Octopus, mas como eles estavam ocupados, apenas o Tocha Humana foi. Mas o mesmo tinha usado muito suas chamas recentemente e precisava esperar alguns dias até que elas voltassem. O Tocha acaba fazendo uma palestra no colégio medital, onde em determinado momento ele dá um discurso motivacional, dizendo que o importante é nunca desistir, que até o quarteto perde às vezes, mas eles nunca desistem. Ao ouvir isso, Peter fica motivado de novo. Ele agradece o Tocha e, em seguida, no seu quarto, veste o uniforme de Homem-Aranha, pronto para enfrentar o Dr. Octopus. O Homem-Aranha entra na usina e logo Octopus o percebe pelas câmeras de vigilância. Ele usa os robôs do laboratório para atacar o Aranha, que resolve se esconder das câmeras e ir até o laboratório de química, para produzir algo capaz de derrotar o Dr. Octopus. Enquanto isso, o próprio doutor deixa a sala de controle e vai pessoalmente atrás do Homem-Aranha. Eles acabam por se encontrar e o herói joga a substância que desenvolveu em 2 tentáculos do vilão. O produto químico funde os braços metálicos, fazendo com que o doutor possa usar apenas seus outros 2 braços. Mesmo assim, o Dr. Octopus ainda é um adversário forte. Uma luta se segue até que o Homem-Aranha consegue acertar um golpe na cara do doutor, o nocauteando. O Homem-Aranha prende os outros braços de Octopus com sua teia e entrega o vilão para o exército. Em seguida vai até o Tocha Humana e agradece o mesmo, dessa vez como Homem-Aranha, dizendo que se não fosse pelo Tocha, o Homem-Aranha teria acabado. A história termina com Tocha no dia seguinte demonstrando todos os seus poderes para os alunos do colégio medital, e Flash provocando Peter, que não se importa com as provocações dessa vez. Apesar de não ter conseguido nenhuma foto do Dr. Octopus, Peter se sente satisfeito por ter derrotado seu maior adversário até então e de não ter desistido de ser o Homem-Aranha.